E aí, galerinha do nono ano, beleza? Bom, vamos fazer uma revisãozinha então para ajudar vocês na hora da prova. Mas antes os recados. Primeiro, a prova de história, vocês podem ver aqui o mouse ó, já está agendada. Ela vai ser aberta dia 26 às 8 horas da manhã, vai até dia 2 de maio. Então vocês podem fazer com consulta. Eu não quero ninguém errando nenhuma questão, hein, galera? Eu quero todo mundo com nota máxima. Segunda coisa, nesse vídeo a gente vai fazer então uma breve revisãozinha. Eu vou, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou passar alguns slides aqui do positivo, referente aos conteúdos que a gente estudou nesse primeiro bimestre, mas de uma maneira bem rápida. Então vocês devem reassistir os vídeos anteriores, né? Onde a gente analisou os capítulos de uma maneira ampla, e também devem reestudar os conteúdos que a gente já havia visto em sala de aula, tá bom? Bom, e claro, não deixem de se cobrar. Todo mundo deve assistir os vídeos, todo mundo deve participar, galera. Todos vocês. Eu tenho notado no YouTube que alguns alunos têm assistido poucos minutos do vídeo e fechado o vídeo em sequência. Então, eu estou preparando uma lista aí para entregar para a direção da escola com o nome desses alunos aí, tá bom? Então fiquem espertos, galera. Só para avisar, beleza? Nós não estamos de férias. Todo mundo está trabalhando e vocês deveriam estar fazendo a parte de vocês. Bom, o primeiro capítulo que estudamos esse ano foi, então, o Brasil, Primeira República. Vamos lá. Então, a proclamação da República aconteceu aí com o fim do Império Brasileiro, né? Nós temos, por exemplo, a questão militar, mais a questão religiosa. A questão militar e o exército brasileiro defendia valores como o republicanismo, queriam o fim da monarquia, né? A questão religiosa, por causa do fato de Dom Pedro II ser maçom, né, e entrar em conflito com a Igreja Católica, então também a Igreja era contra Dom Pedro nesse final de governo, e também a questão dos barões do café, que desejavam uma política mais voltada para os interesses aí da produção de café nacional. E lembrando que os barões do café estavam entristecidos, né, estavam ressentidos aí pelo fim da escravidão que tinha acontecido em 1888, e não é à toa que um ano depois, em 1889, todos esses grupos, os militares, os religiosos e os barões do café, se unem e derrubam Dom Pedro II do poder, proclamando então um novo tipo de governo no Brasil, república, tá? Vamos lá então, continuando. Então, a primeira fase da República Brasileira é chamada de República da Espada ou República dos Marechais. Então, foi criado, então, galera, o presidencialismo no Brasil. O poder que antes existiam 4 poderes, né, foi dividido agora em 3, legislativo, executivo e judiciário. Não se esqueçam que lá na época do Império existia um outro poder chamado de moderador, que era basicamente dava poderes absolutistas para o Dom Pedro I e Dom Pedro II. Também criaram eleições, qualquer cidadão brasileiro com mais de 21 anos podia votar, exceto analfabetos, mendigos, militares e religiosos, e também mulheres, né? Então, estamos vendo que nessa primeira fase da República Brasileira, que começou lá em 1889, muita gente não podia votar, uma pequena parte da população brasileira podia votar, e isso beneficiava, claro, políticos aí ligados ao grupo dos barões do café, tá? Continuando. Então, após o fim desse período chamado República das Espadas, com o Marechal Floriano Peixoto, que foi o primeiro presidente do Brasil, e sendo substituído pelo o Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente do Brasil, e depois o Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Após o governo desses dois militares, desses dois marechais, inicia-se no Brasil, lá ainda na época da Primeira República, um período chamado de República do Café com Leite. A República do Café com Leite, então, caracterizou-se, né, galera, não se esqueçam, por uma série de práticas, muitas vezes corruptas, para manter apenas 2 estados, apenas os políticos de 2 estados do Brasil na cadeira da presidência. Claro, São Paulo e Minas Gerais, né? Aqui a charge de 1925 critica exatamente isso, né? A impossibilidade dos outros estados chegarem à presidência e os outros estados não terem suas reivindicações atendidas, né? Apenas São Paulo e Minas Gerais vão ter suas reivindicações mais atendidas, o que inclusive gera um grande desenvolvimento nesses 2 estados, né? Não é à toa que São Paulo hoje é o estado mais rico do Brasil, né?
Então, características aí da República do Café com Leite, galera. O coronelismo, né? O coronelismo vem da palavra coronéis. Não podemos esquecer que nessa época o Brasil era muito rural ainda, muito rural, e cada região do Brasil existiam grandes fazendeiros, chamados também de coronéis, por comandarem a política local, né, de cada região. E esses coronéis obrigavam as pessoas a elegerem, votarem em quem eles queriam. Lembrando que a votação na época era a votação aberta, não era a votação secreta. Uma das maneiras dos coronéis obrigarem as pessoas a votarem quem eles queriam era o voto de cabresto. Então os coronéis obrigavam, mandavam as pessoas votarem em quem eles mandavam, e se a pessoa não votasse, ela poderia sofrer agressões físicas, até mesmo ser morta, né? Ou seus familiares. Então nós chamamos isso também de curral eleitoral, que seria então esse grupo de pessoas, né, que eram obrigadas pelos coronéis a votarem em quem eles queriam. E também existia uma outra política corrupta da época chamada política dos governadores, que era basicamente aí, então a ajuda do presidente para São Paulo e Minas Gerais em troca do quê? Em troca de que esses estados apoiariam o presidente e o presidente apoiaria esses estados. Então era uma troca de favores aí, a gente chama isso de política dos governadores, tá? Foi também no Brasil, lá na Primeira República, que vários movimentos sociais aconteceram. Não podemos esquecer, galera, que movimentos sociais, então, aqui se referem a protestos, revoltas e até guerras que aconteceram aí nesse período da Primeira República, tá? Nós podemos citar, por exemplo, vários exemplos, ó. No Ceará, por exemplo, a revolta de Juazeiro, em Sergipe, o cangaço, na Bahia, a revolta de Canudos, no Paraná, aqui, ó, Santa Catarina e Paraná, a Guerra do Contestado, em São Paulo nós tivemos acontecendo a Greve Geral de 1917, também a Semana de Arte Moderna em 1922, e no Rio de Janeiro nós podemos citar a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Então foram uma série de movimentos que aconteceram aí no Brasil Primeira República, a maioria deles foi sufocada pelo governo do Brasil, tá? Vamos avançar aqui. O fim da política do café com leite, galera. Então, ó, com os problemas em relação à exportação do café, porque havia muita produção e preços baixos, o governo federal adquiriu o excedente produzido, evitando baixa dos preços. Nas eleições de 1929, lembram que em 1929 aconteceu a crise mundial iniciada lá nos Estados Unidos? Pois então, aquela crise chegou ao Brasil prejudicando demais os interesses aí dos fazendeiros do café, tá? Então, isso causou uma briga entre Minas Gerais e São Paulo, e essa briga fez com que ocorresse uma revolução no Brasil que trouxe Getúlio Vargas ao poder. Mas esse é um assunto para outra aula que não será cobrado nessa prova, tá? Bom, o segundo capítulo que estudamos foi a Primeira Guerra Mundial, né, galera? Então, antes da Primeira Guerra, galera, ó, a Europa no início do século XX, pré-guerra. Então era uma época chamada de Belle Époque, né? A Bela Época, uma época de muita industrialização, de muito avanço tecnológico, de muito otimismo lá na sociedade europeia. Foi um período também de valorização do nacionalismo, principalmente o nacionalismo dos germânicos, né, alemães, e o nacionalismo dos eslavos, né, da região do leste europeu, principalmente os sérvios, os russos, tá? Esse nacionalismo também acontecia por causa de disputas territoriais, porque haviam três impérios, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que disputavam terras ali da região do leste europeu, da Sérvia. E isso, inclusive, vai ser o estopim aí da Primeira Guerra Mundial. Não podemos esquecer do contexto do imperialismo, né? O imperialismo, então, era quando os reinos industrializados europeus conquistavam colônias por África, Ásia, América, né? Para obter matérias-primas, obter também pessoas, mercados consumidores, ou seja, pessoas para comprar produtos industrializados. Então essa disputa por colônias também gerou aí uma rivalidade entre os países europeus, que vai causar a guerra. Antes da guerra começar, nós tivemos também uma criação de alianças militares e políticas, tá? Nós temos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, formada por Império Austro-Húngaro e por Itália. Só uma observação, a Itália muda de lado em 1915, na guerra, ela passa para o outro lado. A Itália passa para a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, né? O Império Russo. A Rússia ainda não tinha passado pela Revolução Russa, que aconteceu em 1917, tá? Quando surgiu lá, então, a União Soviética, tá? Não se esqueçam também que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado
da Tríplice Entente, tá? Então os Estados Unidos entrou aqui ao lado dessa aliança Tríplice Entente, né? Ao lado da Inglaterra, ao lado da França, aí em 1917, tá? O início da guerra, pessoal. Então, o início da guerra tem a ver com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o príncipe, esse senhor aqui, ó, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse evento aconteceu lá em Sarajevo, na Europa, e levou o Império Austro-Húngaro a declarar guerra contra a Sérvia, né? Porque foi um grupo terrorista da Sérvia que assassinou o príncipe. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, a Rússia, para defender os sérvios, declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro. E aí a Alemanha declarou guerra contra a Rússia. E aí a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. Então, vejam só, aquela política de alianças que a gente falou no slide anterior foi posta em prática e os países aí em suas alianças vão declarar guerra contra o outro e o pau vai torar aí na Europa, na Primeira Guerra Mundial. Bom, fases da guerra, pessoal. Então a guerra é dividida principalmente em duas grandes fases, tá? A primeira fase chamada de guerra de movimento, tá? Então essa primeira fase chamada de guerra de movimento, quando as tropas dos países marcharam para as fronteiras para ocupar suas posições para a guerra, tá? Lá no lado oriental teve a guerra entre alemães e Rússia, lá no lado do leste europeu, enquanto que aqui no lado ocidental teve a guerra entre franceses e alemães, principalmente. Claro que os outros países também estavam envolvidos aí com soldados, tá? E a segunda fase da guerra é chamada de guerra de trincheiras, pois com o grande avanço tecnológico que a Primeira Guerra Mundial mostrou para o mundo, as pessoas, os soldados foram obrigados a começarem a se proteger e não mais atacar como eram as guerras anteriores, né? Então, para se proteger daí da tecnologia inimiga, passaram a cavar trincheiras no solo para se proteger e os 3 últimos anos da Primeira Guerra Mundial são marcados então pela guerra de trincheiras, que tinham arames farpados, sacos de areia para proteção, tá? Deixa eu voltar aqui no 2. Número 2, ó. A vida nas trincheiras era bem difícil, os soldados viviam em meio a lamas, doenças, bactérias, né, má alimentação para esses soldados. As trincheiras tinham 2 metros de profundidade e 2 metros de largura, tá? O objetivo era planejar um ataque, sair da sua trincheira e atacar a trincheira inimiga, mas é claro que muitos soldados morriam nisso, tá? As trincheiras eram formadas uma diante da outra, tá? Havia também um espaço entre os inimigos que era chamada de terra de ninguém, tá? Os soldados ficavam com botas úmidas, molhadas, né? Isso causava problemas nos pés dos soldados, como a gangrena, por exemplo, causava até mesmo amputações e mortes aí nos soldados, tá? Tecnologia utilizada e desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, galera. Então, muitas tecnologias foram desenvolvidas aí por causa do avanço tecnológico que o mundo vinha vivendo desde a Revolução Industrial. Capacetes de aço para melhor proteção contra explosões e tiros, metralhadora, avião, a primeira guerra que os aviões foram usados, tanque de guerra, armas químicas como o gás mostarda, que era usado pelos dois lados da guerra, tá? Submarinos, usados principalmente pelos alemães, transportes de tropas e armamentos por trens, o que tornou aí a movimentação de tropas, armas, né, muito mais rápida por causa dos trens, tá? Comida enlatada também foi desenvolvida no contexto da guerra para poder alimentar os soldados, ok? Então a tecnologia de guerra, a gente já falou isso em sala, foi desenvolvida muito por causa das necessidades da Primeira Guerra Mundial. E o fim da guerra, né, galera? Em 1917, a Rússia saiu da guerra porque estava vivendo uma revolução interna, a Revolução Russa. Ao mesmo tempo, para sair da guerra, a Rússia assinou o tratado chamado Brest-Litovsk com a Alemanha. E para sair da guerra, a Rússia cedeu territórios para a Alemanha, porque senão a Alemanha não aceitaria que a Rússia saísse da guerra, tá? Quando a Rússia saiu da guerra, a Alemanha fez o quê? A Alemanha transportou as suas tropas que estavam lutando lá no Oriente contra a Rússia, transportou as tropas lá para o Ocidente, para lutar contra a França, Inglaterra e Estados Unidos, tá? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também tinham muitos interesses na Primeira Guerra Mundial e entram na guerra. Quando? Em 1917, tá? O motivo que os Estados Unidos deu para entrar na guerra do lado da Tríplice Entente foi o fato de navios americanos terem sido afundados por submarinos alemães.
os Estados Unidos declararam então guerra contra a Alemanha e a Tríplice Entente, e os Estados Unidos enviaram muitas tropas, muitas armas, né? E isso causou um desequilíbrio na guerra, favoreceu aí, então que a Tríplice Entente vencesse a guerra, obrigando a Alemanha a se render, tá? Muito bem. Muito bem, a Alemanha se rende em 1918, e aí nós vamos falar aqui no próximo, os acordos de paz e as mudanças na ordem mundial. Então esse aqui é o mapa das alianças militares antes da guerra, a Tríplice Entente de laranjado e a Tríplice Aliança de rosinha, e aqui o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então observem como o mapa geográfico da Europa mudou muito, muitos outros países foram formados aí durante os tratados de paz que aconteceram no final da nossa querida Primeira Guerra Mundial, tá? Não podemos esquecer de citar, galera, o fato da Alemanha ter assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi aquele tratado que a gente estudou em sala já, mas basicamente a Alemanha foi muito humilhada nesse tratado, a Alemanha perdeu territórios, a Alemanha teve que pagar indenizações para os países vencedores, né, multas para os países vencedores, a Alemanha foi obrigada a não ter mais exército, a Alemanha foi obrigada a ser considerada a causadora da guerra. Então, todas essas humilhações causadas para a Alemanha no Tratado de Versalhes vai fazer surgir lá na Alemanha uma ideia de vingança. E guardem isso na memória, porque lá na Segunda Guerra Mundial essa vingança vai ser posta em prática, mas esse é um assunto para outra aula, tá? Terceiro capítulo, Revolução Russa, né, gente? O que é a Revolução Russa, galera? É o fim do absolutismo na Rússia, de uma Rússia marcada por uma sociedade desigual e marcada por tradições muito antigas, até feudais, né? A Rússia, por exemplo, ainda era czarista, né? A gente costuma chamar os reis da Rússia de czares, porque a Rússia ainda era um governo absolutista que lembra até aí da Idade Moderna, de tempos anteriores, né? Então, o czarismo era uma monarquia, a Rússia era um vasto território para ser governado, o rei, o Nicolau II governava com o apoio da Igreja Ortodoxa, e tanto a produção do campo, né, a produção rural, a agricultura, quanto a produção das indústrias eram considerados atrasados na Rússia, então a Rússia estava muito atrasada em seu processo de desenvolvimento, o que, claro, repercutia na situação de vida dos camponeses e dos trabalhadores urbanos que viviam em situações de muita miséria, tá? Nesse contexto de crise interna na Rússia, né? Inclusive a Rússia aí perdendo guerra contra o Japão em 1905, a Rússia levando uma surra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, contribuiu para piorar ainda mais a situação na Rússia. E nesse contexto de crise na Rússia, surgiram dois principais partidos de oposição ao governo absolutista. O Partido Menchevique e o mais importante, o Partido Bolchevique, né, comandados por Lenin. Por que o mais importante, o Bolchevique? Porque são os bolcheviques que vão assumir o poder na Rússia após uma revolução armada que vai acontecer lá em outubro de 1917 e que vai levar esses carinhas aqui, os bolcheviques, ao poder na Rússia, né? Que eles, inclusive, vão implementar o socialismo na Rússia e vão criar a União Soviética, tá? Bom, aqui eu já falei, né? A Rússia se envolveu em uma guerra contra o Japão por causa de territórios na China. Eles acabaram perdendo essa guerra, o que serviu para piorar ainda mais a situação do povo dentro da Rússia, porque o governo russo foi obrigado a pagar indenizações para o Japão, por exemplo, tá? E aí a Rússia também entrou na Primeira Guerra Mundial, né? Lutou contra a Alemanha, perdeu aí a maioria das batalhas contra a Alemanha, o que também, claro, fez com que a insatisfação contra o czar Nicolau II aumentasse ainda mais. E aí vão acontecer as revoluções. Primeiro, foram duas revoluções. Uma primeira, em 17 de fevereiro de 1917, foi uma revolução burguesa, que implementou um capitalismo liberal burguês na Rússia, tá? Porém, como eles não tiraram a Rússia da guerra e não deram sinais de que resolveriam o problema da situação dos moradores mais pobres da Rússia, ocorreu uma outra revolução, uma revolução socialista baseada nas ideias do Karl Marx, do socialismo, né? Que aconteceu em outubro de 1917. O grande líder deles, dos bolcheviques, não se esqueçam, era o Lenin, e eles acabaram de vez com os aspectos do absolutismo e feudalismo que ainda ocorriam na Rússia. Uma das primeiras medidas tomadas pelos bolcheviques foi a saída da Rússia da Grande Guerra. Então foi o Lenin que assinou aquele tratado com a Alemanha, aquele tratado chamado de Brest-Litovsk, tá?
Após então os socialistas assumirem o poder na Rússia, ocorreu uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco era o exército dos burgueses, que não queriam então um governo socialista na Rússia, queriam recuperar o poder. E do outro lado o Exército Vermelho, o exército dos bolcheviques, né, o exército dos socialistas, que vence inclusive a guerra civil na Rússia e assume o poder de vez aí na Rússia, tá? Após o fim da guerra civil, os bolcheviques criaram uma política chamada de comunismo de guerra, que basicamente foi isso daqui, ó, suspensão da liberdade de expressão e de imprensa. Perceba então como a Rússia começou a virar uma ditadura, né, na mão dos bolcheviques, maior controle sobre os soldados e sobre os trabalhadores, confisco da produção agrícola e os sovietes, que eram os sindicatos dos trabalhadores, perderam a sua autonomia. Tudo isso foi feito pelo governo bolchevique para centralizar o poder na mão do partido bolchevique e para então tentar solucionar aquela crise miserável que a Rússia estava passando aí, muitas mortes e crise, né, que vinha se estendendo aí há décadas. E para tentar desenvolver então a economia russa, o Lenin, né, o líder dos bolcheviques, criou a NEP, a nova política econômica, tá? NEP, nova política econômica, tá? Basicamente o Lenin ele misturou princípios econômicos socialistas com princípios econômicos capitalistas, tá? Como por exemplo a possibilidade dos agricultores comercializarem o excedente agrícola. Além disso, possibilitou também a criação de pequenas empresas e comércio privado dentro do país, além da introdução de dinheiro estrangeiro também, de empresas capitalistas estrangeiras, tá? Ao mesmo tempo, a sociedade ela passou a viver de maneira socialista, né? Com a sua divisão igual de riquezas. Que mais, galera? O último capítulo foi a crise de 1929, que aconteceu então aí no período chamado de entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então não se esqueçam que os Estados Unidos lucraram demais com a Primeira Guerra Mundial. Todo esse lucro serviu para fazer com que muitas pessoas enriquecessem economicamente nos Estados Unidos. Muitas das pessoas enriqueceram aí apostando dinheiro nas ações de bolsa de valores das empresas capitalistas americanas que não paravam de ganhar dinheiro, tá? Porém, em 1929, houve uma quebra da bolsa de valores em 1929 nos Estados Unidos, causado pelo quê? Causado pela superprodução das empresas que seguiam a lógica do livre mercado, ou seja, o governo americano não limitava, não controlava as empresas que produziam muitos produtos e chegou um momento que não tinha mais compradores para esses produtos e aí então as empresas começaram a falir, tá? Isso causou desemprego, queda do preço dos produtos e desvalorização das ações, o que causou a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Após a quebra da Bolsa de Valores de 1929, o período que veio depois é chamado de Grande Depressão. Então, após a quebra de valores, o desemprego aumentou demais e o consumo de produtos não aumentou. Então, o não consumo gerou mais desemprego ainda, o que causou menos produção das fábricas e mais pobreza nos Estados Unidos, tá? E para recuperar a economia americana, nós vamos citar aqui o governo do presidente Roosevelt, que ganha as eleições em 1932 e cria uma nova política econômica chamada de New Deal, que ao contrário de como era a economia dos Estados Unidos antes da crise, que era baseada no liberalismo econômico, o governo de Roosevelt cria uma política diferente, chamada de intervenção estatal. Então o governo passou a criar regras para a produção e para consumo de alimentos, criou salário mínimo, criou jornada de trabalho regulamentada, proibiu trabalho infantil, criou até mesmo previdência social para ajudar desempregados e aposentados. Tudo isso, então, explica aí que o governo americano passou a interferir na economia, o que não era feito antes da crise de 1929, tá? Muito bem. E no Brasil, a crise, claro, se expandiu para o Brasil, causando a grande crise do café, que levou ao fim aí da política do café com leite no Brasil, que nós falamos ali atrás. Beleza, galera? Então, boa sorte na prova para vocês. Não se esqueçam de cobrar uns aos outros para que todo mundo participe, assista os vídeos inteiros, façam os exercícios inteiros e façam a prova. Bye, bye.